A gente saiu de casa, entrou na rua, a gente já está convivendo com uma questão do patrimônio público. Perfeito. Então, assim, o conhecimento, ele é muito importante. Servidores que tenham esse conhecimento, que sejam treinados, que haja treinamentos constantes, que sejam preparados para cuidar desse patrimônio público, saber qual a destinação correta, qual é o fluxo, o que fazer quando eu preciso ou me desfazer ou incluí-lo no meu dia a dia, né. Saber ser responsável. Saber ser responsável. Maravilha, maravilha. Mais um Pode Tombar, hoje com uma pessoa especial. Olha só, quando a gente fala em Ministério Público, normalmente a gente tem um receio, a gente tem medo. Quem é servidor público sabe disso. Mas eu escolhi uma pessoa selecionada. Eu vou apresentar o currículo, depois vocês vão entender melhor. Ela é Fábia Mussi, e eu tenho uma alegria, doutora Fábia, ela atua há mais de 20 anos no Ministério Público do Pará, é reconhecida pela defesa da justiça social e, além de uma carreira sólida no direito, a Fábia já foi homenageada com distinções como Medalha do Mérito Tiradentes e também Medalha do Embaixador da Paz. Mas Fábia, ela é muito mais do que esses títulos. Ela é uma grande esposa, é uma grande amiga e é mãe de duas joias, que é a Fefê E o Antônio. e o Antônio. Então eu estou falando aqui com uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu respeito e que tenho o prazer e a satisfação de chamá-la de amiga, mas antes de tudo, a doutora Fábia, uma grande profissional. Seja muito bem-vinda, Fábia. Diogo, quero muito te agradecer o convite, né. Na verdade, quando você entrou em contato comigo, você colocou para mim um desafio. Vim aqui, um podcast, primeira vez, eu me senti muito honrada primeiramente, queria te agradecer por isso, né, por me conceder essa honra Maravilha. e dizer que para eu estar aqui, acima de tudo, Deus nos dando essa oportunidade, né, porque tudo seja feito para a honra e glória dele. Então Amém. aqui estamos para orientar, trazer as nossas profissões, a nossa experiência, para colaborar com a sociedade, é essa a nossa intenção. Bom, já começamos positivamente, né? Já entendemos a linha com quem nós estamos aqui na mesa. Bom, nós temos algumas perguntas, Fábia, e eu quero aproveitar os teus papéis, né? Agora você é uma acadêmica, né? Agora no mestrado profissional, mas antes de ser acadêmica, eu elenquei 3 características suas. Sua, usuária de bens públicos, né? Usuária de bens públicos, Sim, como coordenadora, inclusive, de uma das regionais do Ministério Público. sim. Também promotora de justiça, que é um outro papel e que é totalmente diferente quando nós somos usuários de bem público e quando é o promotor de justiça. E a Fábia mulher, como mãe, como esposa, que tem uma visão diferente. Então, as perguntas eu vou direcionar nessas 3 linhas, Sim. como usuária de bens, que isso inclui toda a nossa audiência, responsável por bens públicos, como promotora de justiça e como mulher, com uma visão diferenciada. Eu vou começar com uma pergunta, Fábia. No dia a dia do Ministério Público, eu quero entender um pouquinho, como promotora de justiça, e eu já ministrei treinamento e consultoria para MPs, geralmente o pessoal vê os membros com um olhar de distanciamento. De distanciamento. Olha, os membros estão lá, nós estamos aqui, e a gente vê que na prática isso não é uma realidade, Sim, né? Os não membros deve ser. não deve ser. É. Muitos são acessíveis, como você é acessível, né? Tem os cafés da manhã com a tua equipe. Uhum. E eu queria perguntar o seguinte: como uma servidora, um membro do MP, o que você considera que deve ser melhorado na gestão patrimonial? Como usuária de bens, o que falta para você em termos, seja informação, o que você diria assim: olha, isso aqui eu não gosto, como usuária de bens? Perfeito, então. Recentemente eu assumi como coordenadora de Coraci, então, além de ser promotora de justiça em Coraci, atuo como promotora criminal na especialidade da violência doméstica e crimes contra crianças e adolescentes. Eu também agora assumi uma função lá de gestão. No caso, eu estou coordenando, né, aquela promotoria lá que nós somos, cerca de 10 promotores, então 10 promotorias de justiça. Então, uma das preocupações nossa também é em relação ao patrimônio público daquela promotoria.
E na tua visão como coordenadora? Na minha visão como coordenadora. E aí até tinha comentado contigo que recentemente eu tive um desafio lá, né, porque me incomodou bastante, ver alguns móveis que, antes nós usávamos, que eram utilizados por nós, que agora já não são mais, porque foram substituídos por novos cadeiras, né, eu falo de cadeiras, debaixo de uma escada. E eu sempre sou muito organizada. A organização, ela faz parte do bem-estar emocional. Sim. Na cabeça tá bem, tem que estar Para organizado. minha cabeça tá bem, a minha mesa tem que estar organizada, meu ambiente de trabalho, então isso aí me incomodou. Eu não gosto de ver vassouras atrás da porta do banheiro, coisas improvisadas que, para mim, cada coisa tem que ter o seu cantinho, o seu lugar. Perfeito, Isso facilita não só para mim, visualmente falando, mas como para todas as pessoas que convivem coletivamente. Porque a organização, ela evita que a gente perca tempo. perfeito. Então, uma casa organizada, um espaço de trabalho organizado, não só passa uma seriedade, um respeito, como também é agradável do ponto de vista emocional, Verdade. para quem trabalha lá naquele espaço também. E eu sei que tu é adepta a vários treinamentos de neurolinguística, programação neurolinguística, sabe que quanto mais organizado tua cabeça Sem fica dúvida, mais para organizada. funcionar melhor, para a gente colocar o foco naquilo que verdadeiramente importa. E aí eu, solicitei que aqueles por que que essas cadeiras estão encostadas aqui? Então foi informado para mim que já foi feito o pedido para que seja, encaminhado para a área de patrimônio do Ministério Público. Então sempre assim, patrimônio do Ministério, o que que o patrimônio faz, né? O que que acontece quando esses bens saem daqui? Então uma coisa que me preocupou, assim, eu acho que a gente precisa resolver logo isso, e todos os dias que eu chego eu me deparo com aquilo. E enquanto eu não resolver, eu não vou sossegar. Eu já hoje mesmo fiz contato com a nossa secretária, perguntando qual é o andamento desse procedimento lá dentro da área de patrimônio, para saber quando que esses bens vão ser encaminhados para a sua finalidade próxima. Qual é a próxima finalidade Eu agora? vou fazer uma pergunta Pois não. complementar. Aham. Não quero colocar a secretária na berlinda. Imagina, ela é um amor e ela trabalha de maneira super eficiente, ela também está angustiada. Eu pergunto, ela soube responder de pronto ou ela precisou perguntar para a área patrimonial? Não, ela me disse que já entrou em contato com eles. Entrou em É, contato. em contato, e que eles disseram que estão aguardando um caminhão chegar para levar essas cadeiras. Olha, então eu creio que a resposta já esteja clara. Uhum. Eu precisei, como promotora de justiça e coordenadora, falar com a minha secretária, que falou com o patrimônio, que tomou providência. A gente já começa a entender que são muitas etapas para É, resolver algo muito simples. mas ainda não estou bem resolvida na minha angústia não, porque eu gosto de prazo, E o prazo não está claro. não está claro. Então assim, eu preciso saber qual é o prazo, se tem algum fluxo. Então o que é que eu percebo? A necessidade de uma eficiência em relação a esse trabalho, Perfeito. e a eficiência passa pelo tempo que a gente leva para resolver isso aí. Por que a minha preocupação nesse sentido, Diogo? Porque esses bens são bens que podem ser aproveitados. Eles não estão estragados, mas se eles ficarem muito tempo daquela forma, eles podem se estragar. Perfeito. Quando eu fui promotora da área de patrimônio público, defesa do patrimônio público e direitos sociais Ananindeua, e eu atuava na área de educação, fiscalizando escolas, por diversas vezes eu vi situações dentro das escolas, de móveis, de mobília, que ficou de uma gestão para outra, digamos assim, Perfeito. encostaram numa sala aquelas carteiras, quer dizer, aquelas carteiras elas poderiam ser consertadas, vendidas, não sei se é possível, mas É totalmente possível. eu acho que Totalmente. deveria ser possível, porque é uma forma também de trazer dinheiro de volta Com para a certeza. administração pública. Aquilo ali custou pro contribuinte, então tem que ter um retorno, do que deixar que aquilo se estrague. As carteiras, como são feitas de aglomerado, por exemplo, com a umidade do nosso clima, elas vão tufando, vão ficando, estragadas, né, aquela mobília vai estragando, vai oxidando, então daqui a pouco você não consegue mais aproveitar. Isso. Então essa é a minha E preocupação, perde, né? vai perder. Agora olha só, é uma situação interessante. É algo tecnicamente simples de resolver. Porque, por exemplo, se eu sou coordenador, né, você é coordenadora. Então, quando eu chego dentro do MP,
Eu não estou falando com a Fábia, estou falando com a doutora Fábia, coordenadora, promotora de justiça. O mínimo que eu espero é que a coordenadoria tenha os passos bem claros, bem definidos, com os passos, sim, com os prazos e tudo. Então essa tua angústia, olha, eu quero resolver, mas não sei como, talvez seja a primeira resposta que eu obtive da tua fala. Ou seja, eu tenho que ter tudo claro. Sim, Eu tenho que ter aqui na minha parede, onde eu acesso com QR Code, os meus manuais. perfeito. Desfazimento, acesso ao QR Code. Será muito bom. É algo que a gente pode também propor. É isso, é isso. Teve um caso, Fábia, posso chamar de Fábia? Claro, deve. Nós somos amigos, como você mesmo falou antes, no início da sua fala. Fábia, nós temos um caso no Ministério Público do Amapá, que foi um caso muito interessante. Eles entraram na consultoria conosco com o objetivo de criar normas. Uhum. E quando a gente fala isso para alguém que é leigo, olha, nós vamos criar normas, tá? Para quê? Por quê? Não, tudo ficou mapeado. Ah, eu quero desfazer de bens, Baby Casp. Felipe, eu quero fazer um desfazimento de bens. Tudo bem, a rotina é essa. Só que não é só a rotina, eu quero um checklist. Por exemplo, no caso de vocês, olha, eu tenho um monte de bens lá embaixo. Eu vou indicar que ele não serve mais, eu vou ver se alguém quer nas outras unidades, e eu vou destinar o patrimônio, eu tenho esse prazo, eu tenho essa ferramenta, eu tenho lá na minha sala um QR Code para acessar e para poder enviar foto dos bens. Sim, Passo a passo simples, eu já sei o que fazer. Pode até dar trabalho, mas eu faço dentro das normas. das normas. Saber que normas são essas. Quais são essas normas? E isso, tem um lado meu gestora que está preocupada com isso, com os bens do Ministério Público, mas isso também deve estar servindo para a nossa atuação enquanto membros do Ministério Público. Por quê? Como eu te falei, hoje eu estou com essa preocupação em relação a esses bens que são nossos, internamente falando. Qual a destinação correta a ser dada para esses bens? Mas existe um outro lado, como eu te falei, eu também já atuei como fiscal da lei Perfeito. e fiscalizei escolas onde eu verifiquei que os bens daquela escola, no caso da Secretaria de Educação, estavam daquela forma, completamente abandonados, correndo risco de, estragar. Extravio. Indiretamente não estaria sendo cometido um crime de dano ao patrimônio público? Eu fico pensando, porque, veja bem, pela omissão da área pública, da administração pública em tomar conta daquele bem que deveria ter aquela responsabilidade, então também pode estar sendo praticado um crime Perfeito. de dano ao patrimônio público. Então, existe uma outra parte, como eu te falei, que tem a ver com a nossa atuação em relação aos bens públicos em geral. Como é que eu vou tratar o bem público? Então, eu tenho que tratar bem o meu para saber ou exigir que seja tratado bem pelo outro também, Perfeito. né, internamente falando. Perfeito. É muito interessante isso. E é tão interessante, Fábia, que até pouco tempo, 10, 15 anos atrás, né, eu estou nessa área também há uns 20 anos, e você como promotora também de justiça há 20 anos, a gente vê ao longo do tempo uma mudança muito grande. Há 10, 15 anos atrás era uma forma, até das próprias denúncias do Ministério Público eram de uma forma, e hoje elas estão muito mais, não digo rigorosas, Uhum, mas muito mais condizentes com a realidade. perfeito. Essa reflexão que foi feita, poxa, será que isso não é uma omissão? E a omissão não poderia ser denunciado como um Eu crime? acabei de fazer essa reflexão, É uma reflexão válida. que tu me instigaste a partir do tema que tu colocaste para refletir. Então Pronto. eu estou refletindo, eu já estou inclusive fazendo isso aqui nesse momento, porque isso não foi uma coisa que eu preparei, na verdade eu pensei agora sobre isso. E é válido, Muito válido, e é válido. é Porque o interessante. gestor que deixa, eu falo às vezes são centenas de bens, mas muitas vezes são milhares de bens, Com a certeza. céu aberto, Uhum. depredação diária, porque fica solto. Aí vem gente, vai levar um pneu do carro, vai levar 2 cadeiras, 3 cadeiras. Ah, mas eu não sou o agente que estou fazendo isso acontecer, mas a minha omissão está propiciando com que isso aconteça. Exatamente. E isso piora ainda mais em termos de consequências para a sociedade, quando se trata de bens na área da saúde, por exemplo. Um aparelho muito caro que é comprado e guardado e não, enfim, não há como você, naquele momento você ter um técnico que possa mexer com aquilo, aí fica ali guardado, aquilo vai se deteriorando. Não deixa de ser um dano É também, um quando dano. você se omite, não cuida, não dá a destinação que deveria dar, e aquilo se estraga. Um tempo atrás, Baby Casp, eu acho que eu faz alguns meses, uns 7 meses, treinamento para Advocacia Geral da União, aproximadamente.
O de gestão patrimonial, sim, mas o último foi mês passado Sim, agora, mas o de teve o último. patrimônio da AGU Foi coloca uns 5 meses. uns 5 meses atrás. Eu tive uma fala que eu disse assim para a turma, para toda a AGU. Muitas das vezes, o que a gente faz com o patrimônio, a forma que a gente está administrando, ela não se supre por si só. Eu não trabalho com controle patrimonial para resolver o controle patrimonial, mas para dar um retorno social. Uhum. Para você chegar no hospital, ter o aparelho, para você chegar na escola, ter as cadeiras, ter o projetor, está tudo nos seus devidos lugares. Isso. Essa é a E função. funcionando. E funcionando. E também para não ver isso acontecer, caindo peças de carros a céu aberto, mesas, cadeiras. Quando eu trouxe essa fala para os servidores da AGU, um falou da seguinte forma, eu achei muito interessante. Professor, a função social do controle patrimonial extrapola a atividade administrativa, sem sombra de dúvidas. Então essa foi uma reflexão muito interessante, como a gente refletiu agora. Sim. E a partir disso, eu pergunto, Fábia, e aquele gestor que não quer fazer? Ele não quer, ele tem aquela mentalidade jurássica, Uhum. que ele acha que nada acontece. Eu já fui gestor há 20 anos atrás, eu sei que nada acontece, e daqui a pouco ele está comprometendo seus próprios servidores, dando orientações erradas, o servidor com medo, às vezes um comissionado, de perder o seu emprego, perder a sua função ou a sua gratificação, acaba fazendo algo que ele desconhece ser até um crime, né? A gente estava falando sobre o extravio de bens, sobre possível peculato, Sim, daqui a pouco um peculato digital, né, que é uma novidade. sim. E o servidor, daqui a pouco, ele não sabe que aquilo é um crime. E quando ele vê, ele está sendo denunciado pelo Ministério Público. Uhum. E ele não sabe nem como se defender. Ele não sabe nem que daqui a pouco ele tem que ter um advogado para o representar. Ele não tem recurso, mas ele também não sabe que ele pode procurar uma defensoria pública. Sim. Qual é a sua visão agora como Fábia, pessoa, mulher, sensível a esse fato? Uhum. Em que a gente vê claramente que é um gestor que está direcionando mal a sua equipe, Uhum. está usando da falta de conhecimento, e a gente sabe que isso nem sempre é um atenuante, porque a pessoa tem que conhecer a justiça, É isso. isso é um problema, mas que está usando da boa-fé daquela pessoa e do medo e do seu poder para que ela haja de uma forma Sim. errada, e isso vai gerar uma consequência. Qual é a sua visão nesse sentido? Tu falaste aí do crime de peculato, né, que existe o peculato 312 e o peculato 313-A, que é o digital eletrônico. Perfeito, do Código Penal. Ambos são a mesma pena, que é de 2 a 12 anos, Código Penal. Mas o que é interessante é que o peculato digital já foi uma evolução devido à nossa realidade virtual. Perfeito. Hoje é tudo sistematizado, né, tudo está em banco de dados, em sistema. Existe um servidor ali que está lidando com isso, que é uma pessoa de confiança, todos devem ser parte desse princípio. Então, digamos assim, em relação ao crime de peculato, objetos que fazem parte da administração pública, que é patrimônio da administração pública, você se apropriar fisicamente. E o digital é quando há uma alteração nesses bancos de dados, incluindo ou retirando, determinadas informações desse sistema de dados, de maneira dolosa, a intenção de lesionar o patrimônio ou de obter vantagem, patrimônio público. Então, em ambos os casos, é um crime muito grave. Daí você está falando também de informação, da importância da informação. E sobre essa questão patrimonial, parece que fica sempre relegada, digamos assim, isolada. A gente estava falando no início da nossa antes da gente começar o podcast, eu falei: "Você acha que existe uma blindagem em relação a essa área?". Não, não é blindagem, é um isolamento. Você até usou uma palavra mais adequada, mais apropriada. De fato, essas informações Só de patrimônio ele é isolado. isolado, né, então assim, você tem pouco contato. Agora eu estou tendo contato porque estou numa área de gestão, mas como promotora eu teria pouco contato, ou quase nenhum, ou algum, né. Mas assim, dizendo, como é que onde é que eu quero chegar? O desdobramento disso, né. Há necessidade de, regras mais transparentes, de treinamento aos servidores, de cartilhas, como você falou: "Ah, tem aqui um QR Code, eu acesso o QR Code, eu tenho todo o regramento aqui facilmente", de uma maneira que eu possa facilmente acessar a informação e que ela possa ser também,
mais facilitada, mais mastigada, porque são muitas quem atua com Tá, especialidade daquela questão técnica, técnica, engessada, porque amarrada. quem atua com especialidade tem mais conhecimento e facilidade nesse regramento, nesses normativos. Mas quem está de fora da área de especialidade, mas que também tem que ter o cuidado com o patrimônio, ou porque atua com ele, ou porque defende ele, cuida dele, que é o nosso caso também, que usamos e por isso nós temos que defender, em geral, não só do nosso órgão, Ministério Público, como também de tudo que está ao nosso redor, que a gente saiu de casa, entrou na rua, a gente já está convivendo com a questão do patrimônio público. Perfeito. Então, assim, o conhecimento, ele é muito importante. Servidores que tenham esse conhecimento, que sejam treinados, que haja treinamentos constantes, que sejam preparados para cuidar desse patrimônio público, saber qual a destinação correta, qual é o fluxo, o que fazer quando eu preciso ou me desfazer ou incluí-lo no meu dia a dia, né? Saber se é responsável. Saber ser responsável, porque muitas das vezes pode acontecer do servidor praticar um crime de peculato sem que ele saiba que está praticando, Verdade. pela falta de cuidado, E é essa a minha preocupação. de zelo. Essa é a minha preocupação com os servidores. Exato. Não que eu saia em defesa dos servidores, não é nessa linha, Não, mas de saber que muitos estão errando e distraidamente. distraidamente. Uhum. Essa é a Também, expressão. exatamente. Distraidamente. Sem ter aquela consciência, né? O importante é cuidar, Exatamente. ter esse cuidado. Teve um caso, Fábia, que me marcou demais, né, nesses anos e anos e anos trabalhando com patrimônio público. Eu acho que todos que estão nos ouvindo e vendo vão se identificar. Houve um extravio muito grande de bens. Isso deve ter gerado em torno de 800 a 1 milhão de reais ao longo de algum tempo. Eram computadores, mesas, cadeiras, máquinas fotográficas, uma série de bens, celulares, e houve um extravio. E entrava servidor, saía servidor, aquilo continuava, Uhum. até que houve uma denúncia por organização criminosa. E aí, por que organização criminosa? Porque se mapeou, ainda que o dolo não fosse comprovado naquele momento, que o responsável pelo patrimônio, essa foi a visão daquele Ministério Público, daquele caso concreto. Uhum. Não, comprovou-se extravio de bens. Estavam registrados no patrimônio? Estavam. Como bens ativos ou não ativos? Como ativos. Então, então o patrimônio, vem cá que tu pode fazer parte dessa organização. Tá. Não estou entrando na questão se isso foi para inquérito ou não, mas houve a denúncia nesse sentido. Se houve a denúncia, teve inquérito. Pronto. Trouxe o patrimônio para dentro. Uhum. Patrimônio, olha, você está dizendo que o bem está ativo e esse bem já não existe há tanto tempo, inclusive foram extraviados. Sim. Então, patrimônio, você faz parte dessa denúncia. Uhum. Houve um inventário geral de bens, porque inventário é uma espécie de fiscalização. Sim. Pediram, houve, está aqui o inventário. Esses bens foram localizados pela comissão de inventário? Tá aqui, eles estão lá no setor. Só que a comissão não foi no setor. E isso gera uma prática. Não, inventário dá muito trabalho, isso não dá em nada. Baby Casp ouve muito isso, né? A gente organiza várias comissões de inventário. E qual é a primeira coisa que a gente fala? Jamais diga que o bem está no setor sem ter ido em loco, porque você vai estar respondendo. Entendi. E a comissão não ia. E não existia má fé. O que existia, eles não faziam parte dessa organização criminosa. Só que virou uma prática. Sempre foi assim, nunca ninguém foi lá ver, pega a relação de bens, assina, diz que está tudo ok, acabou e ninguém se Entendi. importa. Não conferem. Não confere, só que o inventário é uma espécie de fiscalização. Pronto. Então, comissão de inventário, vocês estão dentro dessa denúncia. Porque vocês disseram que o bem está lá, não está. O patrimônio diz que estava no sistema, não estava. E aí, por fim, colocaram o responsável pelo bem. Por que o responsável pelo bem? Porque ele não disse que aquele bem não estava mais ali. E aí, quais foram as defesas? Setor de patrimônio. Olha, eu não tenho como dizer que o bem não existe, a informação não chega para mim. Entendi. Comissão de inventário. Eu não tenho como ir em todos os lugares, porque somos 3 pessoas para fazer inventário de 50 mil bens, o gestor está totalmente fora de controle. Isso é impossível. Matematicamente não tem como. Inclusive eu trago isso no meu novo livro. E, por fim, o responsável pelos bens. Olha, eu nem sabia que esses bens estavam na minha carga. Como é que eu vou dizer que eles aqui não estão se eu nem sei? E aí aquela tua fala inicial, será que eu como coordenador, você como coordenadora, sabe quais são os bens que de fato estão na carga
eu tenho como acessar um QR Code para poder fazer uma conferência semanal, mensal. Então, todas as justificativas eram plausíveis, mas o Ministério Público colocou denúncia como organização criminosa. Foram Todas as denunciadas pessoas envolvidas, né? as pessoas envolvidas. Para ter chegado numa denúncia onde eles caracterizaram esse crime como um crime praticado por uma organização criminosa, deve ter preenchido os requisitos próprios da lei, né, que trata de organização criminosa. Foram preenchidos. Com certeza houve uma investigação, Houve. né, porque é muito grave uma denúncia dessa, Muito, muito. desse porte, né? E a questão, 800 mil, R$1 milhão, vários bens, a questão foi a seguinte: a nova gestão denunciou a gestão antiga ao Ministério. Então, eles buscaram todos os elementos Se respaldar. para se respaldar. Porque a gestão que entra, por exemplo, agora, como coordenadora de uma regional, o que é minha responsabilidade e o que era a responsabilidade do antigo coordenador? Entendi. Fazer a data de corte. E eu era vice. Era vice. Muitas responsabilidades. Depois de correr. E aí o que acontece? Nessa administração que entrou, eles contrataram a gente para fazer o levantamento patrimonial, assessorar, enfim. E nós falamos, olha, vamos fazer uma data de corte, fizemos um inventário e dissemos, olha, está faltando aqui mais ou menos 1 milhão. E no inventário anterior, que era o de encerramento, está dizendo que tem. Então eu deixo vocês para decidirem o que vocês fazem. E aí foi onde eles levaram o MP abriu a denúncia, essa suspeita de... Porque tem que investigar justamente para não apontar em relação a determinado tipo penal, por exemplo. O tipo penal só precisa de investigação, né? Precisa de investigação, e foi feito, foi pesado. Nossa, Pesado. imagina. E aí a questão também, Fábia, doutora Fábia, Não pare de me chamar de doutora, ainda sou mestranda. a questão é que a turma que estava sendo denunciada já não estava mais na administração, Entendi. entende? Foi trocado todo mundo e havia essa denúncia. Eram temporários? Todos, Hum, sem exceção. tá. Eles não trabalhavam com servidores efetivos, que também é uma prática péssima de muitas administrações. Ou seja, são todos comissionados, aí eu capacito, eu treino, trocou a gestão, sai todo mundo, começa tudo de novo. Os nossos servidores são efetivos já. A gente confere Alguns cargos comissionados, porque são cargos de confiança. Os confiança. assessores. Não, lá era, eu dizia que muitos dos coordenadores e chefes eram uma equipe, ele era chefe dele mesmo. Entendi. Então ele era chefe, mas ele executava, ele fazia, ou seja, ele Entendi. não era função para qual. Uhum. E essa, inclusive, foi uma das questões, uma das alegações. Olha, nós não tínhamos equipe, aquilo que nós falamos no início. Entendi. E aí a minha reflexão e a minha pergunta é: o MP consegue, num caso como esse, ter essa sensibilidade de que, olha, esse pessoal aqui, realmente eles estão envolvidos num problema que não tem nada a ver com eles. Tinha estrutura, não tem nem como tipificar isso. Tem como ter essa sensibilidade ou é a letra fria da lei mesmo? Eu acho que assim, eu não atuo nessa área, né? Porque aí teria que ser uma comissão de sindicância, porque tudo começa no administrativo. Sim. Do administrativo parte para o criminal, né? Dependendo da situação, porque você começa apurando uma situação como essa, por exemplo, uma irregularidade relacionada a bens que de repente não estão colocados ali numa listagem, no inventário e não se encontram no lugar, mas deveriam estar. Inicialmente, uma sindicância para fazer um levantamento dessa situação. Então, administrativamente falando, verificando-se que houve uma irregularidade que não foi uma irregularidade que possa ser levada como crime, não haveria necessidade de um processo criminal. Se chegou nesse ponto, é porque realmente a coisa foi muito grave. Que a gente está falando hipoteticamente falando, né? Então, eu estou aqui imaginando, alucinando, né? Que deva ter sido feito primeiramente uma sindicância. E durante a sindicância foi descoberto situações relacionadas a práticas criminosas. E aí a coisa foi mais além, porque se tratou de uma organização criminosa. Quer dizer, Organização. muito provavelmente, estou imaginando também, estou alucinando aqui, Sim. que a gente está falando de um caso hipotético. Não é hipotético. Não, hipotético a gente não está dando nome aos Ah, claro que sim. Aconteceu, mas eu estou imaginando aqui. Assim, é um caso real, mas que a gente... A gente não vai falar verdadeiramente de que se trata, né? Até por uma questão de sigilo, tem que ser resguardado em relação à tua profissão. Sim. Mas eu estou aqui imaginando também que pessoas de fora deveriam estar ganhando, não só pessoas de dentro.
que foram... As pessoas de fora, que estavam Sim. em conluio com essas pessoas de dentro, né. E enfim, eu acho assim que, partindo do princípio para prevenção, digamos assim, né. Eu posso só então resumir o que foi? Resume. Todos os bens estavam no restaurante do ex-prefeito. Uau! Isso era sabido de toda a cidade. É. Resumindo. Sim, havia uma denúncia então já nesse sentido. Pronto, Esse era o escândalo da cidade. tá, a cidade pequena, né. Cidade pequena, o prefeito ele tinha Em vários cidade negócios, pequena tudo se sabe, tudo se sabe. tudo se sabe, então as pessoas comentam, esses comentários chegam ao nosso conhecimento, a gente vai investigar. E, E onde é uma ponta de um fio de novelo é só puxar. e esse prefeito é interessante porque não tinha ele não era melindrado com nada disso. Ah, Tava com a etiqueta de patrimônio. meu Era o Deus! computador do caixa, era o computador, o monitor, era o monitor da Já havia um prefeitura. peculato ali. Total. Total, nossa. Só que o que aconteceu? Quando houve a denúncia que assumiu a nova gestão, Hã. eles nos contrataram para fazer esse inventário e uma espécie de uma auditoria, Sim. e uma espécie de auditoria, Hã. eles disseram: o negócio é o prefeito. Só que quando foi ver que tinha inventário, que tinha o patrimônio, mas tudo mal feito, aí falou: Sim. não, isso aqui é provavelmente uma organização É porque ele estava confiante na impunidade, né. estava totalmente É como tu falaste, o eu, como é o eu? a equipe. A Equipe. Então ele estava confiante na impunidade, por isso que a coisa aconteceu dessa forma. Isso. E no final restou claro que ele era o único beneficiado, porque todos os bens extraviados estavam em uso e em posse desse. Talvez ele não contasse que uma nova gestão assumisse e nessa nova gestão seria, muito provavelmente, foi alguém da oposição dele, né. Total. Pronto, tá explicado. Eles tiraram um grupo familiar de 20 anos no poder, Pronto, entrou um grupo novo e tá falou: "Não, explicado acabou". então, foi por isso que a coisa veio à tona. E é isso que a gente diz. Ele confiava que não ia entrar um novo grupo, Exato. foi isso que aconteceu. 20 anos. Claro. Sempre foi assim, sempre fez, nunca deu problema, e de repente o jogo virou. O que eu fiquei triste é de saber que pessoas das comissões mal orientadas acabaram sendo denunciadas. Ah, entendi, foram induzidos, né, Foram induzidos. levados por aquela situação. Foram. Sim, porque assim você banaliza, né, os procedimentos, a gente estava falando de procedimento logo no início. O quão importante é você ter o conhecimento com toda a transparência em relação ao fluxo, ao procedimento, como que se deve agir em relação a esse assunto, esse tema, da gestão pública, do patrimônio público. Então, muito provavelmente, esses funcionários que foram levados por essa situação e não se beneficiaram, muito provavelmente eles negligenciaram com os procedimentos. Exatamente. E eu Porque acho caía na mesmice, né, sempre foi assim. ficaram ali na zona de conforto deles. "Ah, sempre foi assim, não vou conferir, deixa isso pra lá", aquela situação, assim, que é corriqueira, né. O famoso sempre foi assim. Sempre foi assim. O primeiro capítulo do meu livro, do novo e do antigo, é Fuja do sempre foi assim. É a Ah, minha é? frase do dia Olha que bacana, Fuja do sempre foi assim. muito legal, muito Essa história de eu cresci assim, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, não, é sai interessante isso. muda, Muito muda. legal, muito legal. E Fábio, olha que interessante, a gente falando sobre esse caso, que é um caso denso, que me marcou demais, e vindo para cá, eu conversando com um amigo criminalista, um advogado criminalista, ele falou: Diogo, aconteceu de uma estagiária ser presa preventivamente também por extravio de bens. Hum. Presa preventivamente por extravio de bens. Foi denunciada, enfim. Aí eu digo, esse é um caso que ela sabia o que estava fazendo, ela sabe do risco, mas quando a pessoa é omissa no trabalho, como no inventário, ela talvez não tenha essa noção da consequência do que aquilo pode trazer para a vida dela, administrativamente ou não. Então, esse podcast, o Pode Tombar, ele é para alertar as pessoas. Legal. Busquem normas. Ah, não tem norma. Professor Diogo, aqui só tem uma norma, que é uma lei, nem tem o decreto, nem tem uma regulamentação. Invista o seu tempo para aprovar, então, uma norma interna. Sim. Sabe? Para buscar, seja uma consultoria de qualidade. ou Investir em uma treinamento, referência. né. Investir em treinamento. Porque normas nós temos diversas, só que o que é que falta? Falta treinamento. Olha agora, o Ministério Público está investido maciçamente nos treinamentos relacionados à inteligência artificial. Importantíssimo. Importantíssimo, por sinal estou apaixonada. É maravilhoso. Não adianta resistir, porque ela já é real, É real. É real. já existe.
Quem resistir vai ficar de fora. Fica. Só tem uma opção, entrar E tem que saber usar. e ser feliz. E assim, saber usar. Saber usar. Quem Porque é disser uma ferramenta. poderoso, Para minha geração, tu és mais novo do que eu, mas para parelho. vamos dizer que Embora não aparente, embora não aparente, assim, nós chegamos até aqui sem ela. sem ela. Hoje ela vem para nos ajudar e vai facilitar muito a nossa vida. Agora eu tenho pena de quem acha que ela é suficiente. Não é suficiente. Não é. Temos que estudar. O Baby Casp, o Elton, ele sabe que na consultoria, todos os técnicos e professores são orientados da seguinte forma. Você vai emitir um parecer, pode usar a IA, mas nunca como fonte primária. Não. Tu tem que ser a fonte primária. O teu conhecimento tem que ser o primário. A IA pode melhorar a redação, Isso. pode cruzar dados, Isso. mas tu és a fonte primária. Exatamente. E isso é uma regra. Porque hoje em dia chega um texto para a gente tem muitos clientes de consultoria online, né? Todos são online. Sim. Tribunal de Contas do Estado do Pará, a gente atende online. Governo do Estado de Rondônia, a gente atende online. Tudo é online. Uhum. Então a gente atende vários órgãos de todo o país. Então, às vezes, chegam pareceres para nós que a gente automaticamente sabe que aquilo é IA, e já sabe até os erros, já sabe as falhas que é IA. Legal. Né? Então eu falo, olha, gente, cuida com isso. Isso. E às vezes é para que eles analisem. Mas, Fábia, eu queria que o Baby Casp, que é o mais novo da casa, já conhecia o Baby Casp? Não, eu tive o prazer hoje de conhecê-lo. E olha, sinta-se privilegiada, porque ele não aparece em lugar nenhum. Poxa. Lembra, Baby, que Rondônia pediu que no treinamento você fosse? Foi verdade. Era quase contratual. Se ele não vier, legal. professor, o senhor não vem. E no final ele não foi. É o seu Baby Casp. Ele deixou aquele suspense, né? Deixou suspense, deixa. Não pode acabar com suspense. O outro se tiver suspense, tem gente curiosa. Ele é o sou. Esse roxinho bonito aqui na nossa frente não aparece. Simpático, gentil. Eu sou fã do Baby Casp. Baby, pergunta dos nossos clientes, amigos, seguidores. Tem uma pergunta aqui da Eliana Cavalcante. Quando a nota de empenho vem com um material de consumo, porém o material é permanente, faz o tombamento? Boa pergunta. Olha, esse é o caso. Essa é uma pergunta para o especialista. É uma pergunta do especialista. E a Fábia trouxe um caso parecido, que tem um monte de bombona de água, e aí não sabe o que eu faço com aquilo. Se está na carga, se não está. É importante deixar claro que, mesmo que o empenho venha como permanente, mas na essência, e a contabilidade fala, a essência sobre a forma é consumo, aquilo não vai ser tombado. Existem 3 linhas que nós temos que seguir. Primeiro, eu estou em qual câmera? Aqui ou aqui? Aqui. Agora eu vou fazer o olho no olho com a turma aqui. Gente, veio como consumo no empenho e é permanente, na essência, tomba. Notifica a área orçamentária para que refaça o empenho. Ah, mas professor, já foi até pago. Anula o pagamento, anula a liquidação, anula o empenho, refaz liquidação, refaz pagamento. Por quê? Um erro não pode levar a outro. Senão ele vai em cascata, né? É em cascata. Então, houve um erro orçamentário? Ajusta o orçamentário. Ah, não tem como ajustar, não tem mais orçamento. Bom, tudo bem, justifica, coloca o nosso... Isso poderia caracterizar uma nulidade? Não, é um erro formal. É um erro formal. Formal. Eu ajusto na contabilidade, eu vou ter um erro orçamentário. Entendi. O material orçamentário. O novo manual de contabilidade, seguindo padrões internacionais, ele diz o seguinte: contabilidade é uma regra, orçamento é outra, patrimônio é outra. Então, como são regras distintas, eu posso errar aqui e acertar nos outros 2. Entendi. O ideal é que eu acerte nos 3. Inclusive, são áreas diferentes. Sabe o que acontecia antes, Fábia? Por exemplo, até na linha que foi perguntado, o pessoal dizia assim, professor, eu tenho um empenho é serviço, então a nota fiscal tem que ser serviço. O meu empenho é material, a nota tem que ser de material. E às vezes não. Às vezes, por uma questão tributária, a pessoa está fazendo móveis sob medida, ela só pode fornecer nota de serviço. E sabe o que acontecia? A gente, os técnicos, induziam o fornecedor a cometer um erro tributário. Porque se você faz uma nota de produto quando deveria ser serviço, você paga ICMS e não o ISS. Você paga para o Estado e não para a Prefeitura. Isso teve uma pressão tributária tão grande que o próprio manual de contabilidade hoje fala: a nota fiscal não deve ter correlação com o tipo de material que eu estou comprando pela natureza da despesa, e sim por questões tributárias, ainda que sejam divergentes em si. Foi muito técnico, não? Muito
tô entendendo. Né? Pela Tô entendendo, essência. mas isso é muito da tua área. É, assim, que eu fiz móveis sob medida. A nota fiscal do prestador, do fornecedor, vai ser serviço. Sim, Mas daqui a pouco, se eu não forneço matéria-prima, o material é permanente no empenho, com o material, mas a nota é serviço e está tudo certo, porque são regras distintas. entendi. Então, isso que foi perguntado é o que nós temos dito, tem que ter regras claras, Uhum. entende? Essa linguagem técnica tem que ser facilitada É. para quem está lá no dia a dia, operando bens ou coordenando uma equipe. Para o leigo, né, também, porque o juridiquês, assim como tu fala, o a contabilidade, né, a linguagem da contabilidade é uma linguagem muito técnica, a linguagem jurídica também. Então a gente tem que procurar facilitar o entendimento, porque o nosso objetivo não é, segurar o conhecimento com a gente, Perfeito. é transmitir o conhecimento, de forma que as pessoas possam dizer: "Ah, eu compreendi isso, poxa, agora eu sei como fazer". É essa a nossa finalidade. Ser um comunicador daquela área. Comunicador daquilo que nós nos capacitamos, estudamos, tivemos a oportunidade que outras pessoas não tiveram. Perfeito. Tem uma técnica que eu passo muito para os nossos alunos, Fábio, que é a técnica Feynman. Como? Feynman. É incrível, incrível, Aham. incrível. O Baby conhece. O Feynman, hoje tem aquela expressão, dá um Google aí, né? Feynman. Sim. Ele foi um físico, prêmio Nobel, e ele dizia o seguinte: como é que eu vou ensinar física para quem não entende? Então, é uma sequência. Você cria o conceito, simplifica, depois que simplificou, simplifica depois, simplifica de novo, até que um leigo consiga entender. Só que ele vai um pouco além, para que uma criança possa Para entender. que uma criança possa entender. Então, eu tomo isso para mim, quando eu estou com um conceito técnico, eu tenho que ensinar aquilo. A primeira coisa, Paulo Vitório, meu filho, 9 anos, deixa eu te explicar um negócio rapidinho, papai quer falar contigo. Tu entendeu, meu filho? Papai não entendi nada, então não está aplicado. Eu vou Tá resolver. aplicado. Muito interessante Não é isso. bacana? Exatamente como eu penso em relação à palavra de Deus. Amém. Porque é muito difícil você entender certas coisas sobre a palavra de Deus, porque a Bíblia ela tem uma linguagem histórica antiga. Sim. De um outro Mas povo. é muito legal quando a gente consegue, compreender de uma forma como as crianças compreendem, né, Com a então pureza assim, da com a criança. pureza da criança, quando alguém consegue passar dessa forma, Amém. essa é a melhor parte. E por falar em linguagem bíblica, para a gente já chegando no final do nosso podcast. Poxa, eu gostei tanto. Quando vai ser o próximo? Opa, e o próximo? Tá selado? Tá fechado. Fechou. Vamos fazer agora a visão, Fábia, mulher, como mãe, como cristã, Uhum. como esposa. Nesse mundo que a gente vive, Fábia, qual é a importância da palavra de Deus para te manter firme, em pé, no trabalho, na tua família? Tem alguma importância? Não tem importância? Queria ouvir isso de Tem ti. total importância, porque assim, a palavra de Deus, ela eu vivencio no meu dia a dia, e no meu trabalho, para mim é missão, porque eu me vejo como uma pessoa que está a serviço de Deus ali, na minha profissão e no meu trabalho. Quando eu falo estar a serviço de Deus, eu me coloco como um instrumento para ajudar, para colaborar, para agregar, para unir, não para dividir. Então, como você falou desde o início, né, existem situações de pessoas que foram levados nessa onda e acabaram se prejudicando. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. E ser sensível não é ser fraco. Sensibilidade não é fraqueza, muito pelo contrário, é a gente usar um lado da nossa nós temos habilidades. Anota isso, baby. Sensibilidade não é fraqueza. Nós temos habilidades, como seres humanos, nós temos o nosso racional e o nosso emocional. E precisa estar equilibrado. A gente precisa equilibrar razão e emoção. Não só nas decisões que a gente toma no dia a dia, decisões corriqueiras, simples, como também decisões técnicas também, que você, usando o caminho da legislação, daí a importância de haver conhecimento das questões técnicas, você pode trabalhar no seu lado humano também. Como, por exemplo, a gente vai colocar, levando para o lado do patrimônio, né? Eu te falei, quando a gente conversou antes de vir aqui para o podcast para falar sobre esse tema, poxa, Diogo, me inquieta muito ver aqueles móveis e não poder direcionar aquilo, por exemplo, para uma escola que está precisando, uma delegacia, um hospital.
uma associação sem fins lucrativos que prestam serviço comunitário, entendeu? Um espaço de acolhimento de crianças e adolescentes, por exemplo. Uma escola que seja uma escola comunitária de bairro, que possa beneficiar crianças e adolescentes também, em diversas áreas, como, por exemplo, esporte, educação, lazer. Então, o patrimônio público eu digo assim, bens móveis e bens imóveis também, dá o direcionamento correto de acordo com o que a lei prevê, né? Levando para esse lado também da sensibilidade humana e social, que a gente possa estar fazendo esse direcionamento, usar essa sensibilidade, que Deus nos use, Amém. né? Para que a gente possa ser um instrumento no ambiente de trabalho da gente, um serviço público, para prestar esse serviço da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, e vislumbrando sempre que a nossa direção é o bem da sociedade, é fazer o bem, é agir pelo bem coletivo. Porque aquilo que eu tenho para mim, eu quero que meu irmão também tenha. Me faz mal saber que eu tenho algo que meu irmão não pode ter. Então eu quero o quê? Socializar, né? Para que da melhor forma possível possa ser aproveitado o bem, o patrimônio público, fazer essa gestão de patrimônio público, de bens públicos, da melhor forma possível, vislumbrando esse lado De uma também, forma social e humano. humana. Perfeito. Exatamente. Fábia, eu aproveito as tuas palavras para dizer quem são os nossos convidados. Não são só pessoas altamente competentes, capazes, como a Fábia. São pessoas que, além disso, primeiro, eu confio, eu conheço Uhum. e eu assino embaixo. Obrigada. É Me sinto isso. muito bem por isso, vou saber disso mais ainda agora. Obrigada, tá, meu amigo? Meus queridos Prazer. amigos, é um prazer, Fábia. Pode me convidar de novo, que eu Olha, eu acho que vai ser a nossa primeira, segunda entrevistada. Puta, olha, ficaríamos aqui, Felipe, muito e muito tempo. Maravilha, maravilha. uma alegria poder participar, uma alegria conhecer vocês também, o Baby, O Baby Casp, o nosso Baby mistério. Cássio, nosso misterioso, que eu já conheço, tive o prazer e a alegria. E essa Toda a equipe equipe, né, maravilhosa. maravilhosa, obrigada. Olha, eu quero fazer um convite a todos vocês. Siga Pode Tombar no Instagram, assine no YouTube Pode Tombar. Já vou começar a seguir. Vamos para cima. É um canal para... Não é só patrimônio, vai muito além disso. Uhum. É para a gente humanizar o patrimônio. E por que não dizer, trazer a palavra de Deus para dentro do nosso trabalho. Ninguém aqui fala de religião, a gente fala sobre a verdade. A verdade precisa ser compartilhada. Isso. O amor que nós temos por Deus Pai, o amor que nós temos pelo próximo, isso transcende a nossa esfera pessoal, entra também no nosso trabalho, entra em tudo aquilo que nós somos, que nós temos. Eu queria te convidar, né, porque agora que eu assumi como coordenadora das promotorias de Coraci, sempre na última sexta-feira de cada mês, a gente faz um café da manhã para os servidores, estagiários, assessores, analistas, e a gente fala sobre um tema. Eu queria te convidar, quando você tiver disponibilidade na sua agenda, que eu sei que é muito corrida, você poder falar um pouco sobre isso para os servidores de Coraci, Convite aceito. Baby Caspo, tá? já coloca na agenda. Será um prazer de Anotei. receber nesse café da manhã com os servidores lá. Prazer, meu. Tenho certeza que eles vão aprender bastante. Maravilha, maravilha. A todos vocês que estão conosco até agora, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esteja conosco, compartilha, assina o canal. Fábia, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Diogo. Obrigado, obrigado. Grande equipe. Mande um grande beijo para Simone e um beijinho no Paulo. No Paulo. E para os teus também, aquelas... Não é mãe de 2 filhos, não, de 2 preciosidades. Amém. Obrigada. Terminamos aqui. Nos vemos Obrigada. no próximo Tchau. Pode Tombar Conversa de Patrimônio com Diogo Duarte. E hoje com a nossa queridíssima Fábia Mussi. Obrigada. Tchau. Tchau.